Que delícia! Saudações tricolores! Que alegria estar com vocês mais uma vez aqui nas plataformas da internet. É muito legal esse resgate da história do Fluminense, mostrando que os outros são grandes, nós somos enormes. A história passa pelas Laranjeiras e ele contribuiu muito para essa história ser grande, ser bonita, ser gigante. Ele está com a gente hoje e eu tenho certeza que você que tem mais de 40, 50 anos e viu ele jogar, está com uma saudade enorme, enorme. E antes de apresentá-lo, esse cidadão que vai completar, tem que botar óculos, 66 anos, está com 65 anos, nasceu no dia 25 de junho de 1955, 381 partidas com a camisa do Fluminense, fez 23 gols, campeão carioca 73, 75, 76, 85. Jogou de 72 a 79 no Fluminense e também 1985. Que mistério, muita gente sabe. Muita gente sabe. Se eu falar, então, que nasceu e foi criado lá, não vou falar, porque eu quero apresentar meu irmão, o co-apresentador do programa, está sempre comigo em todas as horas, meu querido Cláudio Cotti. Claudinho, que tal esse convidado de hoje, hein? Saudações tricolores, Ricardo Mazella, torcedor tricolor ligado, plugado, conectado aqui no Que Delícia, que maravilha, que saudade desse Que Delícia, hein, Mazella? A gente vai gritar muito Que Delícia, se Deus quiser, na Libertadores. Agora falar um pouco desse convidado, cara, esse cara me deu muitas alegrias, aquele time, meu irmão, e ele organizava tudo ali na meia cancha, é um convidado de peso, hein, Mazella? Eu vou te contar uma coisa, hein? Mas eu vou te contar outra, Cláudia. A gente não faz o programa sozinho, não. Um beijo para a Valéria Tomé, não pôde participar hoje, mas tem outra contratação a peso de ouro do Que Delícia. Agora já é também co-apresentadora, divide com a gente, com inteligência, conhece futebol, e é filha, na minha opinião, do maior goleiro que eu vi jogar com a camisa do Fluminense, com todo respeito aos outros. Bota ela na tela. Fala, Pati! Agora você faz parte do time do Que Delícia. Foi aprovada, contrato assinado, está sendo muito bem paga e é um prazer ter lá com a gente aqui mais uma vez. Saudações tricolores, Mazella, Cláudio Cotti, torcida tricolor maravilhosa, mais uma vez no Que Delícia, muito delícia poder participar e fazer parte dessa equipe aí gigante, porque realmente nós somos enormes, né? Convidado de hoje maravilhoso, não vou quebrar aí o suspense, mas convivi muito com ele, muito gostoso estar aqui participando, é uma honra poder participar com ele. Ele nasceu e criado no Morro do Borel. Dito isso, é fácil. O Carlos Alberto Gomes, conhecido nas altas rodas da sociedade brasileira e da Espanha como Carlos Alberto Pintinho. Bota o Pintinho na tela aí, Claudia. Olha ele aí. Fala, irmão. Fala, Carlinhos. Que delícia ter você, a gente aqui. As palavras são emocionantes, né? Tanto de vocês que produzem o programa, e é uma alegria dar essa oportunidade, né, de voltar ao Brasil com essa distância, né, que me separa da minha terra, né? E a sobrinha, né, pô, tá maravilhosa, muito linda, Pati. E nada, é um prazer estar com vocês e desfrutar do Que Delícia, né? Agora, que delícia! Não sei se é pela distância, pela idade, essas palavras de vocês sempre me emocionam, não? Eu não sei se eu estou com uma certa idade já, que qualquer coisinha entra vontade de chorar, né? Mas eu vou aguentar. Vou aguentar e espero que a gente desfrute muito desse programa, porque para mim é uma satisfação estar com vocês. Você tem a certeza, Carlinhos Pintinho, que seja as minhas palavras do Cláudio Cotti e da Paty são do coração, são verdadeiras, porque da boca para fora muita gente fala. Não é o nosso caso. Você pode ter certeza que você faz parte do rol dos nossos ídolos e também por ser um grande amigo, mesmo à distância que a gente conquistou com esse contato mesmo pela internet. Ô, Pintinho, que camisa é essa aí atrás de você? Que é isso? Que é isso, meu garoto? Essa camisa é a mais importante da minha vida desportiva, né? Porque foi a camisa que eu estreiei no Maracanã, um jogo com o Fluminense Bom Sucesso, no ano 73, e eu aguardo com muito carinho, né? Com muito respeito à cor dela, né?
Então, eu ultimamente estou fazendo aqui em casa, tirando as camisas antigas, né, que eu guardo com muito carinho, do meu baú, e eu dei uma para o meu filho, que é da seleção brasileira, para o filho pequeno, dei uma que eu tinha com Maradona, para o meu filho maior, Ah. Pablo, a pequena para o Carlinhos, e fiquei com a minha, né? Fiquei com essa, porque essa eu não dou para ninguém. Essa Isso aí não tem foi preço, minha não tem estreia preço, hein, quando Bom Pintinho? Sucesso no ano de 73, e eu aguardo com todo o carinho do mundo, e vai ser difícil que alguém me quite essa camiseta mientras eu esteja vivo. Isso aí não tem preço, Pintinho. Essa camisa aí em leilão, você compra um condomínio, né? Porque isso não tem preço, né? Uma camisa dessa, da época da Não, máquina, e pô, não tô tem, vendo não uma tem foto. preço, não tem Eu tô preço. vendo Essa uma não tem preço. fotografia aí atrás, tô vendo aí o Rivelino, tô vendo aí, se eu não me Se engano, é a o máquina, a máquina, a Dirceuzinho. máquina. Esse time aí foi um espetáculo, né, não, É que Mazela? eu não posso falar muito isso não, ver se quando eu for pro Rio, ver se vamos ver, esse cara tá forrado, não sei o que, forrado aqui tá com muito dinheiro. É que eu tenho um apartamento aqui que eu alugo, eu fiz dele como um museu, entende, meu? Então tem Que tudo aqui. legal. Se der uma volta aqui nesse apartamento, é uma coisa muito legal. Eu sempre pensei nisso, né? Então tem as fotos aqui, tem várias coisas, né? Troféu, fotos, É. e todas as coisas que eu tive a oportunidade de ganhar, né, durante a minha carreira esportiva. Então, eu tenho nesse apartamento. Ô, Pati, olha só, Então, Pati, vamos cobrar uma comissão do Pintinho, Pati, olha só. é. Depois disso aí, o que vai, passando a pandemia, o que vai de torcedor do Fluminense alugar o apartamento do Pintinho em Sevilha vai ser uma loucura, hein? Eu, a Pati e o Cláudio Cotti queremos 10% dessa propaganda, hein? Saiu sem querer, saiu sem querer. Você pode falar o que você quiser, meu irmão, aqui você está liberado. A gente brincou para poder. O torcedor, eu tenho certeza, Patrícia. Faça uma pergunta para o Pintinho. Vou começar com você, né, Cláudio? Primeiro as damas. Lógico. Começa a tocar bola depois desse jabá do apartamento do Pintinho, que quando a gente for para a Espanha, vamos ficar nesse apartamento aí. Com Tá certeza, liberado, tá porque liberado. já é tricolor, né? Já está cheio de fotos, cheio de lembrança linda. Primeiro, quero parabenizar por esse espaço, porque isso é muito bonito mesmo, é muito legal. Dar valor a isso, botar como se fosse um mini museu. Eu tenho algumas coisas, estão vendo as faixas, algumas do meu pai aí atrás, tem umas taças, estou organizando o acervo dele. Eu tinha vontade realmente de fazer exposição das coisas dele. Tem cada coisa bonita, tem contratos que valem muito, tem coisas que, para o jogador, que nem o Pintinho aí pode confirmar, para o jogador realmente não tem preço. A torcida, às vezes, até paga muito, num leilão vale, mas para o jogador não tem. E ele mostrar essa história, isso é o importante. Divulgar isso como filme, livro, museu, Verdade. essa exposição que vai ficar eterna é legal. Agora, eu tenho a perguntinha, vamos lá. Eu era pirralha, né? Pivete, já estava lá no Fluminense perturbando esses craques. Eu ficava atrás do gol, eu ficava entrando no departamento médico, eu andava para cima e para baixo, meu pai me tocava para a quadra de vôlei, eu voltava. E aí eu queria saber, você tem boas lembranças disso? Você lembra de mim por lá, Pintinho? Manda uma Claro, boa claro. aí para gente. Inclusive, eu lembro que eu fui uma, duas vezes na casa de você no Flamengo. Entende? Mas eu lembro muito bem. Ele estava preocupado sempre com o pessoal, né? Dar uma bolada em você, alguma coisa assim, porque era muito pequenininha, mas era ativo, era ativo. Sou muito agradecido ao teu pai. O papel me deu muita tranquilidade, né? Principalmente quando eu fui estrear, quando esse jogo aí contra o Bom Sucesso, né? Ele me deu muita tranquilidade, sempre conversava comigo, Pinto, vai devagar, isso é muito, muito, com a experiência que ele tinha, né? Que, pô, não é todo mundo que recebe esse privilégio de um tricampeão do mundo recente, né? Então, para mim foi muito, muito legal o que ele fez por mim. Eu sou muito agradecido, porque ele, tanto por mim como por o Kleber, né? Por Bequinho, eu falo Kleber, Bequinho, né? você sabe que nós chamamos o Kleber de Bequinha, né? Que era o apelido dele. Então, ele deu muita força para a gente, né? Nós estávamos começando, e também era uma responsabilidade tremenda, né? Porque eu entrei pelo Gerson, não, eu entrei pelo Denilson, e o Kleber entrou pelo Gerson, entende? Então, o Duque que assumiu essa responsabilidade, ele deu, acho que tinha mais idade, né? Que era um pouco mais veterano,
essa incumbência, né, de tranquilizar a gente para que a gente pudesse desenvolver nosso futebol. Bom, legal. Cláudio vai fazer a pergunta. Cláudio, você vai entrar? Só lembrando aqui, estamos conversando com o Carlos Alberto Pintinho, o programa Aqui Delícia, em todas as plataformas. Por favor, dê sua opinião, faça pergunta. A gente está aqui para colaborar. Ele citou, viu, Cláudio? Bota todo mundo na tela aí, Claudinho. Ele citou o Duque, o Davi Ferreira, meu querido amigo, o saudoso Duque, faleceu há pouco tempo, inclusive, como o Bequinho também, que é o Kleber, faleceu também, mais antigo, morreu jovem, o Kleber, lamentavelmente. Eu tive com o Carlinhos há um ano atrás, 2 nas Laranjeiras, que é o irmão do Kleber, e bem lembrado que o Duque foi campeão carioca em 73, na final contra o Flamengo, 4-2, atropelamos numa quarta-feira com muita chuva, e a gente atropelou o Flamengo ali, enfim. Mas, de qualquer maneira, eu só queria fazer esse registro pelo Duque, que foi um grande treinador e um grande tricolor, hein? E um grande tricolor, o Davi Ferreira, o popular Duque, prestando aqui as minhas homenagens para ele. Fala, Claudinho! Ô, Pintinho, eu quero saber o seguinte, cara. Você surgiu no time do Fluminense mais ou menos em 1972, você subiu para o profissional, não foi isso? 73 você estreou, mas você subiu em 72. Eu queria saber Exatamente. O seguinte, como é que foi essa transição da categoria de base para o profissional e que você relembrasse alguns dos nomes que subiram junto contigo? Você já falou aí do Kleber, né? E teve mais gente aí, não teve? Sim, o meu foi o seguinte. Eu fui jogar o Campeonato Mundial de Cannes, Campeonato Mundial Juvenil de Cannes. Então, quando eu voltei, eu joguei 2 ou 3 jogos amistosos, não? Mas o problema era que o time do Fluminense não estava passando por uma boa fase, o time principal. Então, isso foi no ano 72. No final de 72, eu joguei 3 jogos amistosos. E já no ano 73, no começo, nós fomos exatamente o meio-campo da seleção brasileira. Era eu, de volante, e o Bequinha, né, o Kleber. E o meu irmãozinho Gera, né, que era suplente do Kleber. E a gente brigava, dizia, poxa, Pinto, você quer jogar com o teu irmãozinho, não quer jogar com o Bequinha? Eu falei, não, cara, eu jogo com o Bequinha sempre, desde molequinho, desde cadete, né, de infanto juvenil. Então, foi essa época, né? Mas nós tínhamos, claro que tinha uma gente, o Duque deu muita oportunidade ao pessoal, o Zé Maria, por exemplo, que faleceu também. O Zé também lateral direito, né? Praticamente junto, né? O Zé também tinha jogado esse campeonato mundial juvenil, do ano 73. Então, nós fomos subindo e eu e Bequinha, nós tivemos a sorte não é sorte, jogamos futebol. Isso de sorte, para mim, não combina muito no meu idioma. Então, nós começamos a jogar e tivemos a felicidade de ganhar do Flamengo, nesse 4-2 que o Ricardo citou antes. E aí foi tudo mais fácil, né? Foi tudo mais fácil, mas foi uma responsabilidade que o Duque, né, assumiu, botando a minha e o Bequinha, entende, para jogar no primeiro time, tirando 2 jogadores consagrados, né, mundialmente, né, como o Denilson e o Gerson. E foi muito legal, porque nós conseguimos ganhar do Flamengo e para mim, para o Bequinha, para mim, foi uma coisa, entende, extraordinária, né? Dos garotos de 17 para 18 anos, ganhar o Campeonato Carioca em cima do Flamengo, com o Paulo César, com o Doval, com o Caio, Dario, um time do Flamengo que era um time totalmente experimentado, né? Arilson, eu lembro bem do time do Flamengo, porque eu tive que assumir a responsabilidade de marcar o meu ídolo, né? Paulo César. E depois o Paulo veio para... Convencemos ao Paulo para vir jogar com a gente, né? E o Horta fez esse trabalho depois. Carlinhos, antes que a Patrícia volte, só lembrando, o Zé Maria era um lateral direito, eu não sabia que o Zé Maria faleceu. Essa informação chata, eu não sabia que o Zé Maria morreu, mas o Zé Maria era o Marco Antônio da lateral direita. Antes que a Paty fale alguma coisa, Paty, se lembra? Até aquele bumbum empinado do Marco Antônio, ele tinha, não é isso, Zé Maria? Era igualzinho o Marco Antônio, era bom jogador, não aconteceu mais do que isso, mas era um bom jogador. Você falou do Zé Maria, você falou do Kleber, cita mais uns 2 ou 3 nomes que subiram com você depois, como o Cláudio perguntou. Não, o pessoal que subiu, o problema é que a maioria não jogava, porque eu vou dizer o time que foi campeão carioca, né?
O Rubens Galaxy também. Mas o Rubens tinha subido antes. E o ponta direita era o Marquinhos, né? Que aí jogava o Rubens ou o Marquinhos. O time era o nosso amigo Papel, papai da nossa amiga, Pati. Era Félix, Toninho, Brunel, Assis e Marco Antônio. Eu, Kleber e Manfrini. Aí o lado direito, normalmente eu jogava o Marquinhos ou o Rubens Galaxy. Dionísio e Lula. Esse era o time titular. Esse foi o time campeão de 73. Mas depois tinha o Zé Maria estava de suplente do Toninho ou do Marco Antônio, entende? E subiram alguns jogadores. Silvinho subiu também. Tinha quem mais? Edinho veio depois? Edinho veio depois. Edinho entrou depois pelo Assis. O Edinho treinava com a gente, mas ele subiu no ano seguinte, subiu no ano 74 ou 75, não estou lembrando bem. Mas o Duque deu muita oportunidade ao pessoal da casa, né? Que o Fluminense não vinha de uma boa fase, e ele assumiu essa responsabilidade, dando entrada a vários jogadores. O Zé Roberto também estava com a gente. O Té chegou a jogar algum. O pessoal. Adilton, Adilton, que era o zagueiro. O pessoal do time que foi que jogava no juvenil, ele fez uma mescla. Abel também chegou a jogar com a gente, entende? Porque eu subi depois do time que foi campeão. Aquele time era Nielsen, também jogou com a gente. O lateral direito, não estou lembrando, era Oliveira, não? Era Oliveira? Mas esse pessoal que jogava antes, né? Ele, por exemplo, jogou o Nielsen, jogou Abel, chegaram a jogar no time Marinho também, que era o quarto zagueiro, Claudio Honor. Esse pessoal entrava mais. Era mais complicado para entrar. Mas tinha Silvinho, Zé Roberto chegou a jogar. Ele tinha o time do juvenil do ano anterior ao meu, era muito bom mesmo. Entendi? A maioria dos jogadores chegaram à primeira divisão, alguns não conseguiram jogar no Fluminense, mas jogaram em vários times brasileiros. Pati, depois dessa lembrança, dessa boa memória do nosso querido Carlos Alberto Pintinho, falamos de Zé Maria, jogadores importantes do título de 73, Dionísio, que tinha vindo do Flamengo, conhecido como bode atômico, ele tinha uma cabeçada forte, enfim, o Fluminense fez gol com o Manfrini, fez gol com o Dionísio, eu não me lembro quem fez os primeiros gols, o Fluminense fez 2-0, o Flamengo empatou 2-2, e debaixo de muita chuva, o Manfrini fez 3-2, acho que o Dionísio fez 4-2, enfim. Patrícia, a bola... Eu acho que foi Lula, não foi Lula que fez o último não foi gol? O Lula? Eu acho que foi o Lula, sim. Lula também fez gol? O Dionísio fez gol? Eu acho que o Lula fez o quarto. Então, Lula, Dionísio, Manfrini, tá faltando um aí. Você fez gol, Pintinho? Não, eu acho que o Lula... Não, eu não. Eu acho que o Lula ou o Manfrini fizeram 2 gols. Não sei qual dos dois. O Manfrini fez um. Então, o Manfrini fez um, o Dionísio fez um, fez outro. Se alguém fez 2 gols, então Lula. Patizinha, querida, faz uma pergunta para o nosso Carlos Alberto. Eu queria perguntar para ele alguma coisa sobre o meu pai, né? Passagem dele, o que ele tem de boas lembranças, mas ele já falou, né? Meu pai realmente era um paizão. Eu acho que ele era em casa o paizão e era no clube também, então acho que ele sempre soube acolher esse pessoal da base, e quando ele encerrou a carreira, ele também dava essa acolhida, além de receber bem, com humildade, como todo mundo sempre fala, com muito carinho, ele sempre tinha uma boa palavra, tanto para quem tinha uma chance, como para quem não tinha. Eu já ouvi histórias, eu não sei se era o Jair, quem que era da base, que o Fluminense queria emprestar, eu acho que para o Bom Sucesso, se eu não me engano, e o cara não queria, meu pai chamou de canto e falou assim, olha, está subindo uma galera de ponta, que o Pintinho estava subindo o Kleber, esse pessoal falou assim, você não vai ter chance aqui, você vai perder a oportunidade, vai lá, vai para o Bom Sucesso, aparece, joga, e ele me contou há pouco tempo que aconteceu isso. Então, essa forma dele ser paizão aí, ele subia a sobrancelha, que eu sei,
quando ele tinha que ralhar, e ele abraçava Exatamente. com muito carinho, né? Então, essas histórias são bonitas. Se você puder contar mais alguma coisa dele em relação a isso, vocês iam na minha casa também, né? Porque a minha mãe também acolhia para almoçar em casa, né? Aquela coisa toda. Então, essa intimidade do Félix com vocês, e esse paizão que ele era, bota para a gente ouvir, para a torcida saber como é que funcionava isso. Eu lembro, inclusive, que eu sempre gostei de sair muito, né? Eu tenho uma fama de jogador... boêmio. Garoto. Garoto. Você vai contar as histórias. Eu perdi o Mundial de 78 por indisciplina. Entende? O Coutinho, depois eu tive que reconhecer que o Coutinho tinha razão. Mas o Papel me pegou um dia, que ele sabia onde eu ia, tinha a posto de gasolina ali em frente depois de onde foi a segunda concentração nossa, né, do futebol base. Do Júnior. Ali aquele posto de gasolina que tem ali do lado do Morisco. Né? Laranjeiras, não é isso? Laranjeiras. Não, que tinha ao lado do Morisco. Eu ia sempre para lá porque... Na entrada de Copacabana. Onde tinha churrascaria Estrela do Sul. Do Jockey Club. Do Jockey não, do Yacht Club. Ali tinha um posto de gasolina, não sei se tem ainda. Tem ainda um Shell ali. No Morisco, da Urca para o aterro. Estava do lado direito. Então, ele um dia foi lá e me deu uma dura. Eu já tinha estreado, não sei o quê. Falei, vamos parar com isso, que as pessoas estão te vendo aqui. E comentaram com o Duque que você está saindo muito. Entendi, eu falei, não, Papel, o negócio é o seguinte, eu saio, mas depois, entende? À tardezinha eu vou para casa, sem problema, e sou uma pessoa responsável. Quando eu era mais jovem, eu era responsável, é verdade. Então, ele me deu esse toque, né? E um toque que eu tive que parar de ir ali, porque as pessoas já começaram a comentar que eu saía muito, que eu era boêmio, que não sei o quê. Eu tinha 17 para 18 anos, entende? Então... Isso foi uma coisa que eu sempre lembro, que ele me deu esse toque, mas não deixou chegar ao técnico, né? Porque o técnico disse, do jeito que eu ponho em vocês, eu posso retirá-lo também. Isso foi uma coisa que eu nunca esqueci, e depois daí eu me tranquilizei um pouco, né? Porque aquele entusiasmo de garoto Gostoso. Que quer sair, que toda garotinha, não sei o quê, todo mundo em cima. Mas aí eu falei, não, tem razão, e aceitei, entendi o conselho dele, a parte do que ele me dava dentro dos treinamentos, dos jogos, mas ele foi, uma pessoa muito importante dentro da minha carreira por isso, né, que sempre estava ali em cima de, você não quer voltar para o Borel, eu disse, você está querendo voltar para o Borel. Essa época, Pintinho, tranquilo que eu vou assumir esse compromisso contigo e vou me cuidar um pouco mais. Ô, Pintinho, essa época era uma época boa, né, era uma época da mulherada em cima. Quem se dava melhor, você ou o Paulo César Caju? Que era outro cara paquerador aí. O Paulo, eu aprendi muita coisa do Paulo, né? Então é tremendo. Mas é coisa que eu aprendi, que ele fazia, né? Todo mundo sabe da vida do Paulo. E a minha também veio depois, né? Que eu era eu imitava o discípulo. Paulo em jogar. Você era o discípulo dele. Exatamente. Aprendi muitas coisas com o Paulo. Sou muito agradecido ao Paulo. Verdade. Você subiu em 73, foi campeão carioca em 75. O Fluminense é uma parte muito importante na sua vida, isso é visível, isso é bacana, eu tenho certeza que o torcedor tricolor que está acompanhando o programa Que Delícia está se deleitando é ótimo, com as suas histórias, com o seu amor ao Fluminense, está bem bacana. Diga pra gente, em termos de campo e bola, qual foi seu grande companheiro de meio campo? Foi o Kleber ou depois na máquina você teve outros caras que falou, que você pode destacar? O Kleber para mim foi o meu companheiro nós jogamos juntos, desde que chegamos no Fluminense, com 12 para 13 anos, entende? Então não tem comparação ao que nós desfrutamos juntos, né? Eu aprendi muito dele, ele muito de mim, e fizemos muita amizade entre família. E a verdade é que quando eu recuperava o balão, ele sabia se eu tinha que ir, era um entendimento perfeito, né? Então eu acho que as pessoas desfrutaram muito, as pessoas que não viram jogar,
desfrutaram muito do nosso jogo, né? E para mim Mas foi o depois companheiro do ideal Kleber, do você time fez. no meio campo, né? Você Eu ria depois muito do. do Bequinha, porque o Bequinha, quando ele tinha que dar, pelo menos, aqui se diz caneta, né? Meter a bola, como era? Nas Meter a pernas. bola entre as pernas do contrário, né? Isso. Isso. Então ele tinha que. Eu marcava para ele quantas vezes, que ele não lembrava, quantas bolas, né? Ele metia entre as pernas do contrário. Tenho só falar dele coisa maravilhosa, porque nós fomos dois garotos que começamos juntos desde a categoria inferior do Fluminense e conseguimos chegar no time de cima. Isso é um orgulho para quem faça isso, né? Para quem consiga isso. Então, eu a ele tenho que agradecer. Foi uma pena tudo o que passou, entende? Com a morte do Bequinha, É entende? Que nós verdade. éramos como irmãos. Morávamos na concentração do Fluminense, fomos juntos para a concentração do Fluminense na Urca, entende? Então fomos praticamente criados juntos, né? Cláudio Cotti, deixa eu tô emocionado, eu ficando sozinho aqui na tela, porque é realmente muito emocionado com essa história do coisa. Agora ficou bacana. Toca a bola, Cláudio. É o seguinte, eu vou dar um salto aí, já vou cair lá na máquina. Pelo seguinte, Pintinho, você participou daquele timaço lá montado pelo presidente Horta. Eu queria falar especialmente de um jogo. Queria que você lembrasse algumas cenas, algumas particularidades daquele dia, da invasão corintiana, aquele jogo que o Fluminense tinha tudo para vencer, campeão brasileiro, não era nem vencer aquele jogo, o Fluminense tinha tudo para ser campeão brasileiro, e de repente, rapaz, parece que o mundo caiu, né? Caiu uma tempestade no Rio de Janeiro, a bola não rolava, era um polo aquático, era tudo, menos futebol. E ainda assim o Fluminense conseguiu levar a partida para os pênaltis. Conta algumas curiosidades daquele jogo, bastidores, o que aconteceu antes, durante e depois daquele jogo. Cláudio, Pintinho, antes de responder, me permite, só pedindo um minutinho, me permite uma correção. O Fluminense ainda conseguiu levar, não, quem conseguiu levar foi o Corinthians para os pênaltis. Só um detalhe. Não, mas porque o detalhe, o primeiro, eu não queria começar com isso, porque eu lembro do dia anterior, mas eu vou começar. Pô, eu fiz o gol, né? Fala do dia. É o primeiro gol com a camisa do Fluminense, não foi? O Pintinho fez o gol, mas eu falei que o Fluminense conseguiu levar para os pênaltis, porque do jeito que estava a cancha, o campo, prejudicou Marcelo, melhor vou fazer um resumo técnica. Não sei se antes eu queria voltar para o Brasil para ser técnico do Fluminense. Sou técnico preparado, 4 anos de carreira, não é para todo mundo, não. Não sei nem se aí o pessoal faz isso. Eu estive treinando alguns times aqui, então eu vou fazer um pouco de resumo do que foi. Primeiro, como nós estávamos na praia, lembra? No dia anterior nós estávamos na praia, estava Paulo, Gil, nós estávamos aí na Montenegro, né? Não, agora de Moraes. E começaram a invadir o Rio de Janeiro, né? Então, eu lembro que nós estávamos na praia, nós concentrávamos no Hotel Nacional e nós íamos concentrar uma tarde. Então, durante o dia, esse sábado, dia anterior ao jogo, invadiram o Rio de Janeiro, né? Aqueles ônibus que vinham, a gente olhava se tem matrícula de São Paulo. E os caras saíam, Ipanema. Todo mundo queria, o pessoal de São Paulo, conhecer Ipanema. Eles tomaram conta da praia, não só do Maracanã, não. O dia anterior eles tomaram conta da praia. Então, foi uma coisa impressionante, porque, inclusive, no dia, à noite, no dia anterior ao jogo, eles foram lá para o Hotel Nacional fazer bagunça lá, para a gente não dormir bem, entende? E aí começou tudo, né? No dia seguinte, entende? Era o jogo, nós fomos para o Maracanã, eles pareciam que estavam jogando em São Paulo, né? Que havia mais gente do... Não. Aquela impressão que dava era essa, né? Então, o que aconteceu foi que o jogo começou bem, o campo estava seco, né? Acho que tinha chovido de manhã, não lembro bem. E o campo estava, na hora começou o jogo, o campo estava bem para a gente, né? Nosso time é um time leve, né? Um time de jogar futebol. E o time deles era um time mais pesado. Eu lembro que o mais pesado tinha era o Moisés, né? Que o Moisés dava pancada até na sombra dele. Então, nós começamos a jogar bem, o time estava perfeito, o Paulo não jogou, porque eu não sei se eu estou lembrando bem, que um dos dois, o Rivelino ou o Paulo, não podia jogar, porque um dos dois, o Fluminense entrou com uma liminar para um dos dois poderem jogar, porque um dos dois tinha que estar suspenso devido a um cartão amarelo, alguma incidência que houve.
Então, nós fomos para o Maracanã, tranquilo, o jogo bem, né? Tranquilo. Aí eu dei um passe para o Gil, o Gil foi para a direita, me devolveu a bola, eu fiz o gol, e o jogo estava tranquilo. Mas, de repente, caiu um pé d'água tremendo, tremendo, tremendo. E, claro, o time deles era um time pesado, e nós tínhamos possibilidade até de, não dar uma goleada, mas fazer 2 ou 3 gols, nós podíamos fazer perfeitamente, porque nós estávamos dominando todo o primeiro tempo, mas quando começou a chover, se igualou muito o jogo, entende? Que era o time dele, um time pesado, nós nos perdemos um pouco, entende? Aí eles conseguiram meter um gol, o Russo fez um gol lá que eu nem lembro como ele conseguiu fazer aquele gol. Foi um gol horroroso. Deu uma puxada, assim. Deu uma puxada com a bola. Lá que... As coisas que acontecem como nas finais, né? Então, um time para conseguir ganhar. Aqui é o que está acontecendo agora, como não tem público, né? Os jogos estão se decidindo nos últimos minutos, ou nos últimos segundos, entende? Do jogo. Então, isso que aconteceu com a gente, entende? Que eles eram um time pesado, começaram a fazer ataque direto, né? E conseguiram fazer o gol. E no pênalti, entende? Pênalti eu não sou muito de pênalti, não. Eu bati a pênalti aqui, eu não sou muito de ir para a final em pênalti, não, porque pode passar de tudo, né? E foi o que aconteceu. Mas nós tínhamos também uma coisa que eu não sei se o nosso time já tinha uma certa influência do que havia passado no ano anterior. Porque no ano anterior, eu vou lembrar uma coisa para vocês devem lembrar também. Internacional. Que nós perdemos para o Internacional no mesmo Maracanã. 2-0. 2-0. Exatamente. Entende? Então, nós estamos... tinha aquela coisa na cabeça, né? Que nós tínhamos perdido para o Internacional, e quando fomos para o pênalti, eu digo, na época, aí no Brasil eu não batia pênalti, eu comecei a bater pênalti aqui, né? Com tudo que eu aprendi com o Paulo César, com o Rivelino. Então, mas eu acredito que tenha sido isso. A influência da chuva foi quem matou o nosso time. Eu levo por aí, porque o nosso time era um time técnico. Muito melhor. O time deles era um time, entende, mais pesado, um time mais forte que o nosso, e aí conseguiram empatar o jogo e ir para o pênalti. Você sabe, Pintinho, quem era o técnico do jogo? Você sabe quem era o técnico do Corinthians? Você sabe quem era o técnico do Corinthians nesse jogo? Você lembra? Não, era o Duque. Sim. Era o Duque. Foi o Duque o técnico do Corinthians nesse jogo. 76, foi o Duque. Nosso querido Davi Ferreira nos ferrou nessa, nos ferrou. Bom, fala, Pati. O nosso time era um time. O Duque, muito melhor, muito melhor. Para mim, que influenciou muito a parte do Kleber, né? Mas no jogo do Fluminense. Porque ele, quando tinha jogadores para jogar bem, ele jogava bem, mas quando tinha que jogar feio, ele jogava feio. Então, era um técnico que sabia perfeitamente o que fazer do seu time, né? E ele conseguiu, impor o nosso time no segundo tempo através da chuva, né? Que a bola não rolava, a bola tinha que fazer... Eu lembro que tem uma jogada que eu comecei a fazer embaixadinha, porque não podia conduzir a bola a ras do solo, né? Tinha que levantar um pouco. E eu acho que quando tem que acontecer as coisas, acontecem. Acontece. Pati, querida, faz uma pergunta para o nosso Carlos Alberto Pintinho. Que delícia essa matéria, hein, Pati? Nossa, muito gostoso, estou emocionadíssima aqui, está muito bom, muito bom. E completando o que ele falou aí, realmente o Fluminense... Primeiro que o Corinthians chega atropelando, né? Então não vamos nem comentar o anterior de estragar a praia, de querer invadir o hotel, porque é bem atitude mesmo, né? O Fluminense tem muito mais qualidade, muito mais toque de bola, precisa do campo bom para poder tocar. Aí não sabia do técnico, do que estava lá, sabia como anular vocês, ainda vem a chuva para estragar, não tem como, né? Agora é uma coisa que faz parte do Fluminense, do Corinthians mesmo, atrapalhar. E eu vou mudar total aí agora o assunto, porque eu sei que você está empresariando jogadores aí, indo para a segunda, para a terceira divisão aí em Sevilha, né? Eu acho que você anda trabalhando com isso. Você trabalha com crianças, com jovens, com os meninos, e eu queria que você colocasse o que você faz aí e o que você acha que está sendo feito com a nossa base, o que você acha que está faltando. Um porém aí, eu apoio você como treinador do Fluminense, porque com certeza levanta a bandeira. E aí, o que você acha que falta fazer
O que você acha que você faz aí e que você poderia ser trazido aqui para o Fluminense para aproveitar melhor os meninos, para não rasgar totalmente o dinheiro do que eles valem? O que está atrapalhando o nosso futebol nessa parte aí? O que você acha? Ó, eu tive aqui meu momento, né? Que eu tive treinando, quando eu comecei, eu tive treinando as categorias inferiores do Sevilha, né? Depois eu pus uma escola de futebol, porque quando eu voltei para o Fluminense no ano 85, o Carlos Alberto tinha uma escola, Carlos Alberto Torres tinha uma escola de futebol. Paralelamente, ele era o técnico do nosso time, né? Do time principal, ele que me levou de volta ao Fluminense. E ele tinha uma escola de ensinança lá para a garotada. Então eu pensei nisso e pus aqui. Entende? Depois de um tempo, eu já tinha parado de jogar futebol, e pus uma escola de futebol aqui em Sevilha. Mas aí eu comecei a fazer o curso de técnico e deixei, comecei a treinar às vezes. O lance, por exemplo, eu sempre tive vontade de ser técnico do Fluminense, né? Dar um pouco do que eu aprendi como jogador de futebol e com os técnicos que eu tive. Mas o tempo esse já passou. Já passou porque eu já estou, Paty, jubilado. Já estou jubilado. Então não dá, eu acho que meu tempo já passou. O que eu quero agora é estar tranquilo e viajar muito. Eu sempre vou para o Brasil nas nossas festas, né, dos ex-jogadores. Eu vou em junho, vou em dezembro. E esse ano eu não tive a oportunidade de ir. Então, o que eu quero agora é estar tranquilo com a minha família, com a minha mulher, com meus 2 filhos. Cerca de 2 anos atrás, o Pintinho. Viajar muito. Você teve aqui no Fluminense, na FluFest, eu estava até fazendo reportagem de campo, você chegou a jogar, jogou bem até. Jogou lá na FluFest, na partida entre os jogadores. Eu estava lá fazendo matéria de campo lá. Exato. Eu sempre que posso vou nas festas. O problema foi esse, né? Que eu ia para aí, mas com esse lance do Covid aí, que está afetando todo mundo, né? Então, o meu pai me aconselhou a não ir para aí. Ele disse: mira, Carlinhos, eu vou te dizer uma coisa. Você, meu filho, eu te conheço. Você vem para cá, toma 3 cervejas, já tira a mascarinha, já não tem máscara, não tem nada. Então, fica aí tranquilo, toma a tua vacina, e quando você tiver... quando você estiver preparado, né? Você vem. O corpo estiver já acepto para que você venha para cá, você vem. Entende? Mas não faz besteira não, meu filho. Não faz besteira não, que eu gosto muito de você. Eu pedi, você tomou já a vacina ou não? Não. Você já tomou a vacina? No final desse mês, eu acho que no final desse mês eles vão me vacinarem aqui. Então, tem que ter paciência. Cláudio, isso é muito complicado, entende? É verdade. Aqui, eu sou um pouco político, e eu estou vendo aí, não sei se aí passa a mesma coisa. Aqui os políticos estão se vacinando, e vacinam o pessoal da família, o pessoal político, né? E depois então, sobre a população. Triste, né? Que o pessoal mais antigo, o pessoal que já tem uma idade, que tinha que ser vacinado, esses caras que são políticos aí vacinando antes da população, desrespeitando a fila. Isso eu acho um pouco triste. Mas são coisas da vida que, entende? Eles não vão aprender mesmo, e a coisa está assim. Então eu vou esperar meu momento, quando me vacina, eu quero dar uma chegadinha aí no meu Rio de Janeiro. Ô, Cláudio, vou pegar no teu pé de novo, hein? O Pintinho até que jogou bem. Pô, Cláudio. Paty, estou pegando no pé do Cláudio. Não, ele jogou muito bem, né? Falou. Né? Os Master atropelam. Eu faria um time lá do Fluminense. Estava emocionado. Pô, o cara foi meu ídolo, pô, não me deixa mal com o cara, pelo amor de Deus. Ô, Pintinho, antes de eu te fazer uma pergunta, me tira uma dúvida, você é tijucano, né? Eu sou do Borel. Então, você quando vem ao Brasil, você visita aqui a Tijuca, você tem visto como é que tá a Tijuca? Você tem saudade daquela Tijuca antiga, Praça Sans Penha, aqueles cinemas todos? Eu tenho um grupo, quer dizer, eu faço parte de um grupo que são crias da Tijuca, né? Olha então, isso. Todo dia eles mandam coisa para mim, que mudou tudo, né? O meu Borel mesmo. Meu Borel, quando eu era pequeno, podia estar passeando por aí. Meus avós foram fundadores do Borel, né? Olha do Borel isso. como Unido da Tijuca. Então,
aquilo lá era 500 pessoas da minha família, né? Inclusive, meu primo, vocês sabem que eu sou primo do Nenel, né? Porque o Nenel... Falei com o Nenel hoje, Nenel falei com ele. A minha avó era irmã do pai dele. Então, nós fomos criados juntos, aquela coisa de estar sempre juntos, né? Desde pequeno. Legal. Então, nós fomos fundadores do Unido da Tijuca. Nenel, para quem não sabe, é um dos grandes compositores, muito sucesso do cancioneiro popular brasileiro. Quer dizer, Nenel é uma grande figura. E o Nenel, hoje, Pintinho, você não falou com ele, eu falei com o Nenel agora há pouco, o Nenel foi se vacinar. Legal, o Nenel foi tomar a primeira dose da vacina. Então, um beijo para o meu querido amigo Nenel, grande compositor. Pintinho, um jogo que te marcou com a camisa do Fluminense. Um jogo que me marcou com a camisa do Fluminense. Bom, primeiro a minha estreia, né? Aquilo ali era um... Qual é o número da camisa? Era um nervo, eu estava mais nervoso que eu não sei. Era uma coisa assim, uma oportunidade, né, que eu tive de desfrutar muito, né? E debutar com a camisa do Fluminense com 17 para 18 anos. Isso não é para todo mundo, né? Apesar de antes eu ter jogado 2 campeonatos mundiais juvenil, ter jogado a Olimpíada de Munique, mas aquilo ali é outra história. Né? Jogar no Maracanã, profissionalmente, nós jogávamos as preliminares do Maracanã, mas, pô, saudações tricolores aí, né? Essa camisa bonita que está aí atrás, e entrar aí para jogar de titular, é um negócio, entende? Sério? Eu acho que o jogo mais importante para mim, da minha carreira esportiva, foi a minha estreia contra o Bom Sucesso. Depois tiveram jogos, teve um jogo contra o Flamengo que para mim foi o melhor jogo com a camisa do Fluminense, né? Foi um jogo que nós ganhamos de 3-0 e tudo dava certo. O Cristóvão, inclusive, fez um drible no Manguito no final. Não sei se eu lembro. Fez um golaço. Esse jogo foi tão importante para mim, então, durante o jogo, né, tudo que eu fazia dava certo, aquelas coisas assim, que no dia seguinte eu fui convocado para a seleção brasileira, né? E o Brandão não queria me levar para a seleção brasileira. Então, a pressão foi tão grande na época, né, para a imprensa, que ele teve que me convocar no dia seguinte. Então, esse jogo, para mim, sempre me marcou muito. Eu tenho esse jogo gravado, e eu acho que esse jogo com a camisa do Fluminense foi o mais importante. Qual o time que você mais gostava de jogar contra? Contra o Flamengo. Ganhar do Flamengo era maravilhoso. Flamengo, Fla-Flu no Maraca, né? Esse 4-2, vocês não têm ideia desse 4-2. A festa que nós fizemos depois desse campeonato nas Laranjeiras foi uma das festas. Eu não esqueço dessa festa. Ele comemorando o título. Era tarde já, porque o jogo foi à noite. E depois foi à noite, choveu bastante. Do Fluminense comemorar o título. E foi maravilhoso, maravilhoso. Ganhar do Flamengo sempre era outra coisa, né? Ô, Cláudio, naquele tempo, eu sou mais velho que você, Patrícia, eu só perco um pouquinho de idade para o Pintinho, era comum para os mais novos que estão vendo a gente, o Que Delícia, essa é a finalidade do Que Delícia, resgatar a história do Fluminense, mostrar como a nossa história é rica, nossa história é importante, nossa história incomoda os outros. E naquele tempo, para o Pintinho estar falando, a Paty é a caçula do grupo, tem 22 anos, e também o Cláudio Corte, olha só, né, Claudinho? Você mesmo com cabelo branco, eu sou mais velho que você, é o seguinte, os clubes abriam os seus estádios para comemorar junto com a torcida, dando chopp, cerveja, tocando hino, os jogadores iam na área social de Laranjeiras e cumprimentavam a torcida, repetiam-se os gols da Rádio Globo, Rádio Tupi, exatamente. Rádio Nacional, Rádio Tamoio, e todo mundo vibrava. É verdade, era um outro Rio de Janeiro, um outro momento, mas é importante para você que é mais novo e não viveu isso, saber como eram comemorados os títulos. E atualmente, lamentavelmente, o Fluminense, mesmo com a classificação da Libertadores, não tem entrado para disputar. E naquele tempo, porque eu sou mal acostumado, o Cláudio é mal acostumado, a Paty é mal acostumado, o Pintinho é mal acostumado, o Fluminense entrava para ganhar e não para participar. Mazela, foi nessa época que surgiu aquele ditado, botou água no chope do Fluminense, botou água no chope do Flamengo, porque as diretorias, quando o time ia para a final, já encomendavam o chope para uma possível festa de comemoração. E era uma festança, né, cara? Todo mundo comemorando. O Pintinho participou muito disso, foi campeão, ano sim, ano não. Era uma delícia.
Eu posso emendar uma pergunta aqui, Mazela? Claro, você manda. Vamos lá. Pintinho, é o seguinte, você chegou jogou de 72 a 79 no Fluminense, em 80 você foi para o Vasco, de 80 a 84 no Sevilha, 84 você foi para o Cádiz, né? E em 85 não, você... Oi. Não, eu voltei para o Fluminense em 85. Então, final de 84. Do Cádiz, setembro de 84 eu voltei para o Fluminense. Para o Fluminense. Então, é sobre isso que eu quero falar. Essa segunda passagem sua pelo Fluminense, porque quando a gente fala de Carlos Alberto Pintinho, todo mundo associa a sua imagem com o time da máquina, década de 70 e tudo mais. Mas você retornou ao Fluminense e teve uma passagem na década de 80 naquele time campeão, tricampeão estadual. Conta um pouquinho dessa experiência nessa época aí. Sim, eu como... eu ia falar uma coisa, eu não vou falar não, porque a pessoa quer dizer que eu aprendi muito com ele, eu vou falar, vocês sabem quem é. Não vai dar moral, Paulo César. Eu era um pouco indisciplinado, né? Então, eu tive um problema aqui no Sevilha. Tive um problema aqui com técnicos. Meus problemas sempre foram com os técnicos. Tive problema com o Zagallo, com o Didi também. Tive problema com todos os técnicos. Eu tive um problema aqui com o técnico, que é um mal agradecido. Eu falei para ele. Eu tive um problema muito sério com ele, porque o dia que ele debutou no Sevilha, eu fiz os 4 gols, né, em Saragoça. Falei, pô, você é um mal agradecido, cara. Aí briguei com ele, aquelas brigas assim, porque ele tinha para mim que eu era o jogador do time dele. A bola, quando saía, tinha que passar por mim, mas depois, né? Quando eu perdi alguma coisa, o jogo, não sei o que, eu era responsável também. Isso não aconteceu só aqui, não, aconteceu aí também. Na minha época com o Duque, menos. Mas eu tive problema com o Zagallo sempre. Com o Zagallo eu tive muitíssimo problema, tive problema com o Didi, tive problema com quem mais? Com todos os técnicos que eu tive problema, porque eu era muito difícil. E agora eu quero que meus jogadores, né, quando eu estive treinando, eu queria que seja muito correto, muito disciplinado. Então, esse era um problema que eu sempre tive. Eu acredito que se eu tivesse me cuidado um pouco mais, teria jogado o Mundial de 78 e de 82 aqui, que já foi aqui em Sevilha, eu estava aqui. E nada, eu sou muito agradecido a esse esporte que me deu tanto, né? Acredito que o meu grande Parreira, né, que era preparador físico na minha época, com aquele título que ele ganhou no ano 94, com o Romário, o Bebeto, eu estou saindo um pouco do tema, mas eu falo que eu gosto, né? Eu gosto de futebol. Fala, fica à vontade. Eu tenho que falar o que eu sinto. Eu acho que prejudicou muito o futebol brasileiro, aquele meio campo que tinha, né, com Mauro Silva e Dunga, que não eram jogadores criativos, e que agora todo mundo quer jogar dessa forma, né? Então, a reivindicação que eu faço aqui, que vamos ver se nós recuperamos o nível do centrocampista, né, do futebol brasileiro, porque isso é muito importante. Nós perdemos o futebol, porque o futebol brasileiro não tem um volante como um Paulo Roberto Falcão. Eu não vou dizer a mim, que é um pouco soberbo da minha parte, mas eu acredito que nós deveríamos recuperar esse jogador para o futebol brasileiro, entende? Os clubes, para que principalmente o nosso Fluminense, né? Eu não acompanho muito o Fluminense, porque eu não acompanho o futebol brasileiro. Não acompanho porque eu não vejo jogo daqui, muitos jogos daqui, também não quero ver jogos daí, porque o problema do horário, mas inclusive por isso, desgasta muito ver jogadores em centro-campo jogando dessa forma. Pati, entra no circuito, Pati! Não, é porque tá feio o futebol, né? Vamos falar a verdade. Caiu a qualidade técnica. Quando você está despontando que você é um menino bom, você já é colocado para fora do Brasil e a qualidade de quem joga aqui tá péssima. Quando a gente assiste, eu adoro ficar assistindo a Champions League e tudo mais, e você assiste um jogo lá, depois você vai assistir o Carioca, lamentavelmente a gente sofre. A gente torce, claro, mas a gente sofre de ver. Eu entendo o que você, como jogador, imagina. Como eu vejo também, o Caju é muito meu amigo, a gente troca muita figurinha no telefone, e ele reclama muito. Ele fala lá no programa dele no domingo, ele não gosta de torcer mais pelo Brasil, porque ele não vê uma qualidade, ele vê uma política no futebol muito feia. Então, eu acho que o que está faltando realmente para o Brasil, inclusive voltar a ser campeão, já que você foi nesse ponto da seleção, é melhorar a qualidade e o valor do que o jogador tem aqui. Todos que são jovens acabam se perdendo, como você citou, cresce muito rápido. A gente já ouviu tantos falando de Neymar, de companhia. O
próprio Gabigol aí, o Pedro do Fluminense, né? Que acaba despontando numa hora que vem tudo muito fácil e se perde nas atitudes, né? Agora, além disso, eu acho que está faltando dirigente melhorar, presidentes melhorarem, não é muito para entrar nesse assunto, mas, assim, num geral, o futebol do Brasil melhorar, resgatar o gingado. Eu ando vendo comentarista reclamar porque o cara driblou e jogou na caneta, né? No meio das pernas. Quer dizer, antigamente o brasileiro fazia isso, todo mundo aplaudia, porque era a qualidade que o brasileiro tinha. Exatamente. O brasileiro tinha essa ginga, tinha esse drible. Hoje você não vê mais o drible, ou é o toque de bola, ou é aquela coisa dura, e está faltando isso para o futebol brasileiro voltar a ser campeão, que acho que é o que vocês sentem. Falta esse meio de campo criativo, falta esse pessoal ter gana de jogar aqui no Brasil e levantar a bandeira do Brasil, né? Acho que falta futebol mesmo. É verdade. Olha só, estamos quase chegando a 1 hora de programa, muita coisa para falar ainda. A Paty fez uma observação muito correta, muito pertinente. Vamos tentar falar um pouquinho mais do Fluminense agora, nessa reta final do programa, que estamos recebendo no Que Delícia Carlos Alberto Pintinho. Graças a Deus o programa tem tido uma repercussão maravilhosa nas redes sociais, não só com torcedores do Fluminense, mas com torcedores de outros clubes também, porque essa é a finalidade, é mostrar a história do Fluminense, é falar do futebol brasileiro, é falar do futebol, momento do futebol mundial, tudo, mas sempre focando no Fluminense. A Paty falou em dirigente, Pintinho, aquele momento meio Marília Gabriela, um dirigente para você, de forma objetiva. Um dirigente, eu tive... Vilela foi uma pessoa muito importante, eu acho que como Horta não. O problema é que o Horta foi muito importante para o Fluminense, mas eu acho que ele se equivocou no último troca-troca. Isso. Porque nosso time estava feito, era um time que era uma máquina, uma coisa que eu não frisei antes, mas que era verdade. No ano 76, eu nunca vi, como passou esse ano, que todos os clubes do Rio, nosso, por exemplo, né, que todos os times do Rio torciam para o Fluminense. Entende? Era uma superioridade tão enorme, tão grande, que os times do Rio desfrutavam. Eu tenho amigos até hoje que falam, pô, vocês eram maravilhosos, entende? Todo mundo ia ver o Fluminense, ia ver a máquina jogar. Então, eu acho que os dirigentes, principalmente o que a Paty estava falando, né, em relação a esses pequenos jogadores, não, que estão começando com 15 anos, 14, 15 anos, já vem para a Europa, vai para a Rússia, vai para não sei para onde. Entende? Isso me dá muita coragem, porque esses jogadores não têm uma boa formação. Então, isso faz parte de uma diretiva dentro do clube, né? Se você é o primeiro que tem esses jogadores que podem ser muito importantes para o teu futebol do teu país, com 13 anos já estão pensando em vir para a Europa, economicamente está muito, muito bem, mas para o clube eu acho que isso não é vantajoso. É verdade. Depois, dirigente José Carlos Vilela, qual foi o maior jogador que você viu pessoalmente, dentro de campo, e fala, porra, esse cara joga pra caceta? Quem foi seu ídolo? O Paulo foi meu ídolo. Paulo foi meu ídolo porque eu lembro que eu jogava futebol de salão no América, e aquele foi no ano 67, eu lembro perfeitamente. O Botafogo estava perdendo com o América, acho que 2-0, e eu estava na torcida do América, porque a parte que eu jogava futebol de salão no América, eu ia para a torcida do América tocar os instrumentos. Eu era da torcida, eu ia de torcer. Torcer então, até morrer. Esse jogo foi tremendo, né? Aquele 3-2 que o Paulo fez os 3 gols. Mas o Paulo sempre foi meu ídolo. Tanto que eu imitava o Paulo quando eu jogava. Porque eu normalmente jogava no meio campo, mas quando me botavam de ponta esquerda, eu tinha que imitar o Paulo. Eu era Paulo César. Então, o Paulo foi meu grande espelho dentro do mundo de futebol. Qual um adversário, um jogador do time adversário que te preocupava? Quando o Fluminense jogava contra, vou pegar o fulano. Quem era um adversário que te preocupava quando jogava contra o Fluminense? Resposta rápida, Zico. Mas eu só um comentário. Ele não me deixava dormir antes dos jogos contra o Flamengo. Não conseguia dormir, porque eu ficava pensando o que ia fazer para marcá-lo, né? Então, eu descobri depois de não há muito tempo, que eu tinha que marcar, ele, de vez de marcar por detrás, marcava por diante. Ficava na frente dele, mas olhando para os dois lados, para a bola não chegar nele. Mas aí eu tinha vantagem também que ele não me seguia, né?
Ele não me marcava, então eu organizava tudo. Mas eu não deixava ele pegar a bola, porque às vezes que eu marquei, que ele pegava a bola, era gol. O Pascoalzinho era danado. Pascoal, para quem não sabe, é apelido do Zico. Qual foi um título importante que você mais vibrou com o Fluminense? 7-3, 7-5, 7-6? Qual foi um título que mexeu com você? Eu acho que foi essa final do contra o Flamengo de 73. Mas eu fico nessa dúvida, né? Porque a final do gol do Doval, inclusive eu que dou o gol pro Doval, né? Aquela final contra o Vasco. Contra o Vasco. Exato. Do bicampeonato. Aquele jogo também foi muito, muito legal, né? Muito. Mas eu fico com a de 72, da 73, porque foi meu começo, né? E essa final foi muito emocionante, né? Porque nós 2-0, eles empatam, depois nós conseguimos fazer 2 gols mais. Entende? Foi um jogo muito emocionante, né? O Flamengo tinha um time muito bom. E qual foi o melhor time do Fluminense que você jogou? A máquina sem comparação. 75, 76, qual foi o melhor time? 7-5 ou 7-6 para você? Eu, 75, eu estava um pouco mais por aí, não estava muito titular, não. Mas 76 eu tirei a vaga do Zé Mário, o Zé foi até para o Vasco depois, porque eu sempre entrava no lugar dele, no ano 75. Eu tive uns probleminha, eu comecei a jogar 73, 74 jogava, mas não jogava tanto. 75 começava a jogar e depois não jogava tanto. Foi o ano que o Bigode veio, que o Rivelino veio para o Fluminense. E 76 aí já disparei, aí já não parei. Qual o time de 76, então? Você se lembra? O time de 7-6? Ah, perfeitamente. Esse ele está por aqui, acho que está aqui atrás. O goleiro era Renato, Carlos Alberto, Miguel, Edinho e Rodrigues Neto. Era eu, Paulo César Rivelino, Gil, Doval e Dirceu. Esse time eu acho que não sei. Esse time é uma sacanagem. Esse time é uma sacanagem. Aliás, você falou do Horta, a lambança não foi em 7-6, a lambança foi em 7-7, porque o Horta fez de tudo para trazer o Marinho do Fluminense, que, na minha opinião, foi o maior lateral esquerdo que eu vi jogar, mas no Fluminense já ele desmontou o time do Fluminense para ter o Marinho. Eu estou de acordo contigo, mas ele desmontou o time de 76. Não, mas em 77, exatamente, mas em 77 nós pagamos a conta, né? Tudo para ter o Marinho. E realmente, aí veio o Marinho, veio o Miranda. O time não era ruim, mas só que o Fluminense era tão bom, ele reforçou os outros demais e a gente acabou ficando no meio do caminho. Vem cá, para provocar a Paty, quem agarrava mais? O Renato ou o Félix? Essa pergunta é sacanagem, né, Marcos? Responde por mim. Tá falando... O Renato, eu adoro o Renato, meu amigo também, mas assim... Era um bom goleiro, mas não foi campeão do mundo, né? Isso vai provocar a Paty um pouquinho. Até porque o Renato, eu acho que ele estourou mesmo lá no Atlético, né? Depois ele foi pro Atlético depois, né? Então, agora, também o Renato aprendeu muito com meu pai, porque começou a ser treinado por ele, né? Então, acho que uma escolinha aí, né? Mas Félix, era o papel, era o Gato Félix. Se perguntar para mim qual era o melhor do mundo sempre, é meu pai. Lembrando, Paty Mazella, Pintinho, que também tinha o Wendel nessa fase aí da máquina. Wendel, grande Wendel, que também treinava. O Wendel eu peguei uma época que ele treinou junto com meu pai, os dois no gol. Né? O Wendel gigante, inclusive foi para a seleção, mas foi cortado, né? Acho que 74, e acabou perdendo a vaga porque ele machucou a mão, estava treinando já com a seleção e machucou a mão. Grande cara, grande pessoa, sou amiga do filho dele, a gente troca ideia também. Os goleiros são top, né? E se for falar de goleiro do Fluminense, é uma sequência. É verdade. Dá para falar. Mas Papito, Félix é Félix, né? Mas eu tinha que dar uma provocada na Paty para poder. Eu vou dar uma provocada nela só para dar uma esquentada aqui. Como foi o zagueiro que você falou, porra, no Fluminense, esse joga pra cacete? Quem foi? Carlinho? Eu tive Carlos Alberto. O Carlos Alberto jogou de zagueiro. Os centrais. Os centrais. O Edinho para mim foi... Jogava muito. O Edinho foi, para mim,
Eu falo para os caras aqui em Sevilha, quando eles falam do Diego Carlos, não, que joga agora no Sevilha, mas vocês não viram o Edinho jogar, né? E mesmo o quarto zagueiro do Sevilha, Antônio Álvares, na minha época, era uma maravilha também. Era uma maravilha. Eu tive um bom time aqui também, um bom time. Mas o Edinho, para mim, foi o melhor quarto zagueiro que eu vi jogar na minha vida. Claudinho. Eu quero só me despedir do Pintinho aí, agradecer o tempo dele, destinado aqui pra gente, falar mais uma vez, e não é rasgação de seda não, Pintinho, para mim você foi um dos maiores jogadores que eu já vi jogar, você foi um meio-campista clássico, né? O cara que levantava a cabeça, sabia colocar a bola. A gente teve depois de você um jogador mais ou menos parecido, não chegava a ser tão craque, que foi o Delay, que também foi um grande jogador do Fluminense ali no meio-campo. Mas você fez escola, você realmente surgiu da base do Fluminense, entrou com naturalidade naquele scratch da máquina, teve o seu lugar, mostrou o que sabia fazer e realmente merece os aplausos, não só meu, mas de toda a torcida do Fluminense, de todo mundo que acompanhou você naquela época, porque você se dedicou a essa camisa linda que está aí atrás de você. É número 8, né, essa camisa? Né? Exato. É 8. 8. Você estreou com a 8? Você estreou com a 8, Carlinhos? Não, eu estreiei com a 5. Mas quando até isso o senhor PC Lima complicava. Porque ele, quando chegou, o Dirceu jogava com o número 11, né? Isso. Então ele não queria jogar com o número 8. Ele quis porque quis jogar com o número 4. Então ele ficou de número 4, que era a minha camisa, e me deu a dele, que era a 8. Porque não podia jogar com o número 11, que era o do Dirceu. Ô, Pintinho, detalhe, muita gente não lembra disso, mas eu lembro. Você gostava muito de jogar com a meia agachada, né? É bom lembrar. O problema, eu te explico. Igual o Caju, acho que ele imitava o Caju nisso daí. Não, era uma das coisas que o Paulo tinha também, exatamente. Mas o meu. Bom papo. Meu também, vamos esticar o papo um pouquinho mais, tá ótimo essa história. Eu sempre tive a canela muito fina, né? Então, quando começava a suar as pernas, a meia deixava ela descia sozinha. Inclusive, quando chovia, ela entrava, ficava por debaixo dos tacos da chuteira. Eu, muitas vezes, tinha que estar todo tempo levantando a meia, porque caía. Naquela época... Amarrava com barbante, mas não tinha jeito. Naquela época não tinha... Pela canela fina que eu sempre tive. Não tinha essa tecnologia dos materiais esportivos modernos hoje, que futebol raiz, os caras jogavam com grava, furavam o pé, estourava tudo. Esses caras tinham muita história. Com gramado, né? Ó, outro dia, Paty, olha só. Outro dia eu estava vendo aqui a entrada, né, do pessoal da seleção brasileira quando vai entrar, né? Chega no estádio, não sei o quê, preparando para o jogo. No ano 70, não sei o quê, isso aqui antes dessa última, o pessoal, o que fazia era cantar samba, né? Na época de Ronaldinho, não sei o quê. Mas agora os caras estão se penteando dentro do vestiário para entrar no campo. Eu não estou muito tranquilo com isso, não. Eu era bagunceiro, hein? Eu era um pouco da minha forma também. Mas isso eu não fazia. Eu acho isso triste, né? A Nutella, por isso que a gente não ganha nada. É por isso que a gente não ganha nada. Louco com a sua mania. A gente não ganha nada porque os caras passam Gomex no camelo, vai não sei o que lá, tal, joga perfume. Eu me lembro da história que o cara dizia, final de campeonato, não sei quem é um técnico que falava isso, final de campeonato, uma semana sem escovar o dente, não faz barba, não fala do inimigo. Cara, para mostrar que você está entrando puto da vida, tá entrando com vontade, pô. Hoje o cara faz a barba, perfume, peteu o cabelo, exatamente, pô. No telão, o cara olha pro telão pra ver se tá bonito, ajeito de cabelo, vai bater a falta, olha no telão, pô, peraí que, porra, isso é, Sport TV, CNN, Globo, vamos lá, agora sim, agora vamos... Boa, mas a gente não ganha nada. Ô Pintinho, estou dando uma esticadinha no programa, porque essas histórias são ótimas, eu tenho certeza que quem está vendo a gente no Que Delícia, nas plataformas sociais, adora essas histórias mais descontraídas, essa resenha. Quando eu cansei de estar na arquibancada, em 75, 74, 75, e a torcida começava a gritar, quando você aparecia, pedia você, foi em 73, inclusive, pedia você para entrar junto com o Kleber. Vocês entravam muito no segundo tempo. Vocês entravam muito no segundo tempo. Qual era a emoção de ver essa torcida linda, essa torcida maravilhosa, pedir para que você entrasse, você e o Bequinho, você e o Kleber? Como é que era isso? Quando vocês apareciam no túnel, entendeu? Eu acho que era o técnico, era o Travalini, não estou lembrando quem era o técnico.
tive tantos técnicos. Eu acho que era o Travalini, que era o técnico, eu não sei se era o Travalini ou se era o Didi. O pessoal pedia para mim e o Kleber, a gente começava a esquentar, né? Aí o pessoal, entra logo, que o negócio tá feio aí. A gente entrava, normalmente mudávamos o jogo. Isso. Então, e qual era a emoção de ver a torcida do Fluminense gritar o seu nome e vibrar quando você aparecia? Né? Eu gostava mais quando eu estava jogando. Quando eu comecei a fazer isso. Mas a torcida não gritava o seu nome. Era emocionante porque o pessoal no Maracanã já nós vamos pedir vocês, não sei o quê, antes da bola rolar. Entrar no estádio, né? Então, encontrar o pessoal na rua também, todo mundo comentando a mesma coisa. Era muito legal. Eu e Bequinha estávamos juntos. É verdade, era Kleber e Pintinho. Uma história para a gente chegar na reta final do programa, ligada ao Fluminense, da importância do Fluminense, que você pode falar para o torcedor tricolor que está nos vendo agora, está nos vendo com a Paty, com o Cláudio, uma história e a importância do Fluminense na sua vida. Bom, primeiro eu vou por aí, né? Por a importância do Fluminense na minha vida. Eu sou muito agradecido, não, ao Fluminense, que conseguiu me dar uma vida maravilhosa. Eu tive uma vida, apesar de morar no Borel, tinha uma vida maravilhosa também no Borel, mas deu oportunidade de conhecer o mundo. E, para mim, a educação que eu tive no Fluminense, eu levarei isso sempre dentro, né? Que me formou como homem primeiro, né? Como pessoa, e depois como jogador de futebol profissional. Então, eu sou muito agradecido ao nosso tricolor. E alguma história que você gostaria de contar a respeito do Fluminense? Ou não sei se era o Chimbica, o massagista, pessoas que estavam com você, que não estavam dentro do campo, e eram pessoas carinhosas, pessoas que podem contar alguma história para encerrar o programa aqui. Sim, eu sempre tive muito bom contato com o pessoal do Fluminense, né? Porque eu fui criado nas Laranjeiras, né? Morávamos na Urca, mas vivíamos dentro do clube, né? Clube. Então, tenho várias. E sou muito agradecido, por exemplo, uma coisa que eu não citei antes, aos meus técnicos de minha formação, né? Como Pinheiro, Faria, Sebastião Araújo, entende? Pessoas que foram muito importantes dentro da minha carreira no futebol base do clube, né? Então, eu fico mais com isso aí. Eu acho que essas crianças, esses garotos que estão começando, deveriam valorizar isso também, porque é muito importante para que você tenha uma carreira profissional, se chegam, né? Com um pouco de cabeça e dedicar-se perfeitamente. Eu creio que me dediquei muito ao Fluminense, entende? Porque eu ganhei tudo, entende? Fui muito feliz, porque o clube me deu essa oportunidade de vencer na vida. Antes, Cláudio e Paty, só um detalhezinho, eu estou me alongando, que eu realmente, como eu peguei mais que vocês, o 69, com Félix, Oliveira, Galhardo, Assis e Marco Antônio, Denilson, Didi, jogava o Wilton, o Cafuringa, Flávio, Samarone e Lula. Eu sou dessa fase que me marcou depois, o time do bicampeonato, né, com o time com o Pintinho, Kleber, Rivelino, Paulo César, Disseu, Zé Mário, Marco Antônio, continuando, Félix no gol, Carlos Alberto, Miguel, Toninho Baiano, Búfalo Gil, meu ídolo, Búfalo Gil, entendeu? Lula, que eu sou fã, o Flávio, que tem que estar nesse programa, Dona Paty, que para mim foi um grande camisa 9, para mim. O Flávio, que para mim foi um grande nome. Eu só queria ressaltar o seguinte: reparem só, Paty e Cláudio, que o Pintinho falou, e você que está nos acompanhando nas redes sociais, graças a Deus, com sucesso absoluto. Olha o naipe de nomes que o Pintinho citou fora do campo. O Xerém, que não existia Xerém naquela época, era Laranjeiras. Olha o naipe de pessoas que trabalhavam para preparar jogadores para o Fluminense. Isso não começou com o Xerém, não. Isso já vem lá atrás. Então, já vem lá atrás. O Fluminense sempre foi grande em revelar enormes jogadores, tá? E depois de Xerém o negócio melhorou e graças a Deus está dando os frutos. Mas é preciso que a quem trabalha lá meta na cabeça desses garotos, desses moleques, no bom sentido, que jogar no Fluminense é responsabilidade, que é uma carreira que dá dinheiro, desde que sejam bem orientados
Então, essa parte fora do campo, eu acho que você precisa melhorar um pouquinho, né? Que nem o menino falou outro dia. Eu quero jogar bem a Libertadores para ir para a Europa. Antes, jogue pelo Fluminense. Faça como o Pintinho fez, como vários jogadores que ele citou, vários craques foram formados no Fluminense. Então, formação de jogador no Fluminense já vem lá de trás, não é de agora. Teve Pinheiro, teve Faria, e se bobear outros lá atrás que eu não me lembro. Teve Sebastião Araújo, que era preparador físico, também técnico. Olha quanta gente importante. Falou de Travalini, falou de Duque, falou de Didi, falou de Zagallo. Nomes que representam muito na história do futebol, mesmo o Pintinho sendo rebelde. Então, a importância desse depoimento de Carlos Alberto Pintinho, a importância da história desses personagens todos na história do nosso Fluminense. Então, eu acho legal, é de tamanha importância e beleza a gente destacar tudo isso aqui. Vários jogadores revelados, várias pessoas, vários profissionais com uma carreira vitoriosa passando pelo Fluminense. E esse final foi bem bacana. Então, eu já falei demais. Cláudio, Pati, ou querem se fazer mais uma pergunta, se despedir do Pintinho, fiquem à vontade. Eu só quero... Pati, você primeiro, primeiras damas, por favor. Vamos lá. Eu não tenho mais o que perguntar, eu quero agradecer. Para mim é um prazer, eu estou muito emocionada aqui. Eu realmente estou com um nó na garganta, porque foi muito gostoso reencontrar. O que o Pintinho falou em relação ao acabar o campeonato e ter aquela festa que todo mundo comentou, que existia isso da torcida chegar próximo dos jogadores, isso era demais com eles abraçavam a torcida, abraçavam a molecada. Meu pai mesmo acabava treino, chamava a molecada que estava assistindo o jogo para poder ir lá dentro e chutar no gol enquanto ele defendia, né? Então, esse tipo de relação, assim, é só um comentário a mais, mas para agradecer, porque eu era uma das crianças que estava lá, que me vestia de Fluminense, que botava o chute no pé, eu gostava de ouvir o barulhinho da chuteira quando eles saíam do vestiário para entrar em campo, porque passava naquela parte de cimento, aquela coisa assim, e isso me remeteu a muitas lembranças boas do meu pai lá dentro, deu lá dentro do clube, com ele, com o Kleber, com o Rubens Galax, com toda essa... O Chimbica, que cuidava de mim também, porque eu não podia ficar lá para tomar bolada. Então, foi muito gostoso. Hoje eu acho que eu vim participar aqui para os torcedores, mas eu ganhei um presentaço, porque eu me emocionei e lembrei de muita coisa do meu pai cuidando de mim como cuidava dos jogadores, né? Buscar o Pintinho lá no lugar que não era bom era o que ele fazia com a gente, buscando nas festas, onde a gente não tinha que estar. Então, eu só tenho a agradecer e realmente parabenizar ele por esse monstro que ele é, que eu sou muito fã dele, e eu ganhei um presente estando aqui hoje, mais do que acho que a galera que vai assistir. Bom, Patrícia, eu que fiquei emocionado com o seu depoimento e fico super feliz de ter trazido você para se integrar à equipe comigo, com a Valéria e com o Claudinho, porque esse teu depoimento é o que mostra o sentimento do torcedor do Fluminense, o que era o Fluminense e que desejamos que seja o Fluminense sempre, e nem sempre isso acontece. Um beijo para você, mega carinhoso. Pintinho, que legal essa declaração, hein? Mesmo você legal. Falando que o Renato agarrava mais que o Félix, vem? Eu estou muito agradecido a vocês, entende, a oportunidade que me deram, e contem comigo, porque está longe da minha terra, longe da família, dos amigos, de vocês, entende? É sempre um prazer estar com vocês. Muito obrigado. Claudinho, você, já sabemos, você e Patrícia, Cláudio, que já temos onde ficar de graça em Sevilha, hein? Vamos pegar aquela paella lá um dia. O Pintinho sabe onde tem uma paella bacana aí na Espanha. Agora, olha só, a casa está aberta para vocês. Qual é a comida principal aí? Só que o Cláudio me deu água na boca, tio. Qual a comida de Sevilha? Qual é variado, é variado. Tem muita comida caseira aqui. Aqui o pessoal gosta muito de paella. Mesmo que esteja em Sevilha, paella. Tá vendo, Claudinho? Você conhece. Paella. Aqui se come muito bem. Eu moro aqui no centro de Sevilha. Quando vocês vierem, vamos dar um passeio bom aqui. Tá bom. Olha só. Vamos aguardar. Que delícia, hein, Cláudio? Que delícia. Vamos aguardar passar essa pandemia. E você também, Pintinho, quando vier ao Brasil, eu e o Mazzelli e a Paty
já estamos nos comprometendo a levar você para tomar aquele chopinho gelado, aquela culinária carioca maravilhosa. E a gente vai ter muita resenha também para bater um papo aí na beira de uma praia. Aí, eu, você, Mazela, Paty. E mais uma vez agradecer aqui a sua presença, né? O programa está ficando longo, daqui a depois para editar é um sacrifício. Não, mas você vai ter que editar bonitinho, porque depois eu vou conversar com você depois. Tá certo. Mas meu agradecimento, Pintinho, poxa, é uma honra para mim te receber aqui no nosso programa. Eu que sentei várias vezes na arquibancada, aplaudi suas jogadas, vibrei com seus gols, enfim. Como eu falei no programa passado para o Ricardo Gomes, né, cara? É um prazer. Eu sou um jornalista que a minha profissão me dá esse prazer de entrevistar os meus ídolos, né? E você não é diferente, é mais um deles. E ouvindo também essas palavras da Paty aí, é emocionante, né? Em dizer desse carinho do Félix, que teve com os filhos dele, com a filha dele, teve com os atletas que estavam subindo para o profissional. Isso é uma coisa de louco, né? E o Mazela falou uma coisa muito importante. Tomara que o nosso Fluminense volte a ser aquele clube de outrora, né? Aquele clube de família, aquele clube em que a gente abre as portas, olhe um no olho do outro e reconheça que, embora tenha uma diversidade de opinião, seja considerado tricolor e seja considerado um amigo e não um inimigo dentro das dependências do clube. Ninguém é melhor que ninguém. Cláudio Santos, você é perfeito. Cláudio, bom, fica todo mundo na tela aí, agradecendo a Paty, um beijo mega para você, Paty, um beijo mega para você, Cláudio. Carlinhos, mais uma vez, Pintinho, um beijo carinhoso, obrigado pela boa vontade, pela paciência, e o objetivo desse programa acho que foi alcançado mais do que nunca. Começou com Paulo Vitor, tivemos o Duílio, Ricardo Gomes, e você, é resgatar a história e trazer essa emoção. Você mexeu com o coração da Patrícia, você mexeu com o coração do Cláudio, você mexeu com o meu coração, porque sempre fui teu fã, tu sabe disso. O seu depoimento verdadeiro, saindo do fundo do coração, como as palavras que nós três levamos para você, foram mais do que verdadeiras. Você vive com a gente dentro do nosso imaginário de torcedor, você está com a gente dentro da luta para transformar o nosso Fluminense a ser o que era, e você só engrandeceu ainda mais esse programa. O Que Delícia é isso, é passar essa emoção, é trazer essa história, é dividir com o telespectador, com o cara que é internauta, é dividir essa história maravilhosa que você ajudou a criar, que você ajudou a perpetuar com essa camisa linda, número 5, que está atrás de você na sua estreia contra o Bom Sucesso no Maracanã. Então, só tenho a agradecer em meu nome, em nome da Paty, do Cláudio, da Valéria também, que não podemos esquecer, que é uma querida amiga que hoje não pôde participar. Obrigado por tudo que você fez pelo futebol do Brasil e obrigado, principalmente, por tudo que você fez pelo futebol do Fluminense. Um grande beijo, espero que os caras em casa, as moças em casa, no celular, nas plataformas todas, tenham curtido bastante. Dá um tchau aí, Pintinho, que delícia! Pois nada, eu agradeço a vocês, entende, essa oportunidade, porque está nessa distância, né, eu que esse dia parece mentira, né, que fez 40 anos que eu moro aqui em Sevilha, e ter uma oportunidade dessa de estar com o público brasileiro, né, com o meu Rio de Janeiro, que minha família, meus amigos me vejam, entende, estando nessa distância, eu tenho que agradecer a vocês pela oportunidade, e sempre que possam, que queiram, podem contar comigo, porque eu quero estar sempre aí. Valeu. Que delícia, Pintinho. Que delícia, Cláudio. Que delícia, Patrícia. E que delícia a vocês. Obrigado pela companhia. Semana que vem estaremos juntos com mais um programa contando a história do Fluminense. Os outros são grandes. O Fluminense é enorme. A história do futebol do Brasil passa pelas Laranjeiras. Saudações tricolores a todos. Saudações tricolores. Saudações tricolores.